Olá, família Rede Rio, tudo bem com vocês? Como prometido, estou continuando uma entrevista, a qual comecei lá no meu canal, Marcos Marques, mas, por conta dos detalhes de um caso que parece saído de série Screamer, devido a tantas reviravoltas, tantas informações que estavam na escuridão e agora trazidas pela Kátia, a mãe do Andrei, pelo Luciano, uma pessoa importantíssima no caso, nós dividimos essa entrevista em duas para continuarmos, porque há detalhes demais e para não perdermos nada. Lá, se vocês quiserem acompanhar no canal, nós fizemos a introdução do caso Andrei, um caso acontecido em 30 de novembro de 2016, mas que passou por inúmeras reviravoltas. E agora, a pessoa que supostamente vai sentar no banco dos réus, sofre com audiência de instrução e julgamento, e que poderá ser levada ali a um julgamento e comparecer ao tribunal do júri, de frente aos jurados. Hoje nós estamos aqui com o Luciano, doutor Luciano Falavena, pede para ser chamado de apenas Luciano ou Falavena, e nós acompanhamos a história no canal Marconde Marques do dia 30 de novembro ao dia 14 de dezembro de 2016. E temos muitas informações a serem trazidas. Pedimos, por favor, acompanhem esse caso, peçam justiça, para que esse caso não vire um número. Só com o apoio da sociedade que a justiça será feita. Vamos receber agora o Dr. Luciano Falavena. Boa noite, doutor Luciano. Vamos continuar a nossa entrevista. Boa noite, Nós Marconde. Muito estávamos bem ali, dito. nós paramos no dia 14 de dezembro. Isso, muito bem dito por ti. A gente pode deixar a deferência do BR de lado. Estamos entre amigos aqui. As E aqui formalidades a uma gente deixa. família, nós tratamos aqui como família. É, Muito bem. é toda. Nós já nos sentimos acolhidos e membros da tua família. Sim. Doutor Luciano, dia 14 de dezembro, o acusado, ele dá o seu testemunho, já falado no canal, e teve um detalhe que chamou a sua atenção. Qual foi? Então, o acusado, Jefferson, chegou em casa após depor, né? Porque nós pedimos na noite anterior, eu pedi a ele, eu recomendei a ele, que era o que eu conseguia fazer. Tu tens que levar o telefone do Andrei. Aproveita que amanhã tu vai depor. Não, eu vou levar. No dia 14, falando com a Cátia, no final do dia, eu digo, Jefferson, não, ele foi depor, ele pediu, disse que pediu, inclusive, para a delegada, para eu e para a Dedé não depormos, para a gente não reviver mais e tal. Eu digo, foi, é. E o telefone ele entregou. Então, só um pouquinho. Como é que foi que a delegada falou? Ele deixou para a perícia, né? Como é que foi que a delegada falou, perna? Coisa e tal. Não, ele vai periciar pela internet. Digo, como é que é o negócio, cara? Não, ela disse que ela dispensou ficar ela não quis ficar com o telefone porque ela vai periciar o telefone pela internet. A gente ri hoje, entendeu? Mas eu quero que tu, por um minuto, eu quero que tu tenhas em mente, Marconde. Isso é 14 de dezembro. Eu estou germinando essa plantinha dentro de mim no mais completo silêncio. E a gente não pode deixar de falar que são 14 dias da perda do André. Os sentimentos já estão E aflorados. ele não derramava uma lágrima. Nunca, eu não vi. Quando ele tentava, era um soluço seco. Ele nunca derramou uma lágrima. E eu passei, eu já desconfiava, eu já não eu digo, alguma coisa de errado aconteceu porque o Andrei não se matou. Eu tinha essa convicção lá em 2016, tanto quanto eu tenho convicção de que nós estamos falando nesse exato momento, eu com o Marconde. Eu sabia que se matava o Andrei, não tinha se matado. Eu só não sabia ainda. Se ele tinha tido, porque até isso foi referido, né? Ele é sonâmbulo. Se ele teve uma crise de sonambulismo e disparou e não lembrava. Se foi um acidente, o André manuseou e a arma disparou. Mas diante dele ter lavado as mãos, dele ter
feito aquela... de ter tido a pachorra de dizer na frente de um delegado de polícia que o resultado da perícia já saiu junto com o corpo de dentro do quarto, dizendo que agora se fotografa o ambiente, se manda pela internet, o computador faz a leitura e manda a resposta, diante do fato dele estar 2 horas depois do sepultamento do sobrinho e afilhado dele, colocando músicas no YouTube para dançar enquanto eu cozinhava um carreteiro, que era, como se diz aqui no Sul, né? Era uma boia de panela, uma panela só, carne, um arroz limpo, para não ter muito trabalho, só para a gente se alimentar, para eu alimentar a Kátia, que até então não comia nada, absolutamente nada, somente água ela tomava, Marconde. Eu digo, não, tu vai sentar e tu vai comer. Eu digo, tem alguma coisa. Este homem sabe de alguma coisa, eu passei a desconsiderar a possibilidade do sonambulismo, eu digo, porque ele está muito preocupado em se isentar o tempo todo. E ele viu isso na minha cara. Ele viu que eu já não conversava mais. Tem um detalhe que passa despercebido, e ali eu fui inábil. Algumas roupas de cama que estavam sujas, eu arrebanhei, porque eu e mais 2 amigas limpamos o quarto. Aquele cenário dantesco, né? São restos de tudo que tu imagina. Eu peguei roupas de cama e uma calça jeans e levei para a lavanderia e lavei. E eu me culpo por isso, porque ele ficou em desespero querendo saber da calça, cadê a calça, cadê a calça? Eu segurei aquilo, fiquei... Puxa, essa calça é importante para ele. Eu não sei o que tinha no bolso, eventualmente. Não sei. A calça suja de sangue, com respingos de sangue. Levei, fiz o obséquio de mandar lavar para ele. Eu digo, errei. Tem alguma coisa, eu já mandei lavar. Tanto verdade que, quando eu cheguei com as roupas, eu digo, nem sabia que essa calça era tua, Jefferson. Mandei lavar, estava tudo sujo de sangue. A calça era de quem? Do Jefferson. A calça jeans do Jefferson, que estava caída no chão, suja de sangue. Eu juntei a calça. Suja de sangue? Suja de sangue. Ele teve contato com... O Jefferson, quando abriu a porta, e a Andressa viu isso e reparou, e depois na delegacia e depois em juízo também, o Jefferson estava com um spray de sangue pelas costas, dormindo embaixo da cama, onde explodiu a bateria do celular. Não há como. A gente tem que explicar isso para a investigação, né? O líquido... A gente vai mencionar isso na investigação. O líquido despendido pela energia do disparo faria o líquido ir em direção à parede onde foi encontrado ali a bala. Não para frente, ou muito menos para baixo. Não, em curva para baixo. Teria que sair da cama de cima e ir para baixo. Sim. Não há como. Nas costas dele. Nas costas dele. Porque ela depois, mãe, o padrinho estava sujo de sangue nas costas. Não há como. Então, é muita incongruência, é muita imperfeição. Olha, se não existe crime perfeito, meu prezado Marconi, esse, então, é recheado de imperfeições. E o que nos entristece mais, e eu disse essas palavras no Palácio da Polícia aqui do Estado do Rio Grande do Sul, para a delegada Elisa Souza, para o delegado Grilo, vocês não estão entendendo. Mas vocês frequentam demais aqui, porque 2 vezes por semana, pelo menos, nós estávamos lá. Pelo menos. Vocês acabam atrapalhando a investigação. Eu digo, a senhora não está entendendo, delegado. Nós estamos solucionando um caso para a senhora. Nós nos tornamos quase pessoas não gratas dentro do Palácio da Polícia. Aí parei. Eu fui proibido de frequentar a DHPP por ela. Ao que eu passei a me dirigir ao delegado Grilo, que à época era o coordenador das divisões de homicídio. Delegado Grilo e delegado Bica. Dia 14, quando ele me disse isso, olha, vai periciar pela internet, eu digo, tá bom. Eu digo, Kátia, apaga nosso histórico de conversas pelo WhatsApp. Mas isso era quase como tu pedir para a Kátia arrancar um dedo dela fora. Ela registra tudo sempre.
Pedi, ela brigou, não, vou pagar nada, o que que houve? Eu digo, não, nada, tudo bem, não quer pagar, não apaga. E eles viajaram, a Kátia, o Everton, a Adi, né, o Everton, irmão do bem, com a esposa, o Anderson e a Andressa, os 6 viajaram dia 15 de dezembro, foram para o Rio de Janeiro, para ficarem juntos. Um outro detalhe, nesse período, quando a Kátia me disse isso, eu pedi, eu sugeri, Kátia, fica só tu e os teus filhos na tua casa, cara. Ai, pois é, a Dedé até me disse. A Dedé te disse, então aproveita. Pede para o Jefferson ir para um hotel. Pede para. Entendeu? Vocês têm que ficar quietos, só vocês. Tentando achar um jeito de, por um lado, um subterfúgio que ela acreditasse que era para ela ter conforto, mas querendo tirar o perigo de perto dela. Eu sabia que tinha alguma coisa. E me arrepio todo de falar. Imagina. Tudo que eu estou falando aqui, eu não estou, veja bem, diminuindo, eu repito, na primeira parte da entrevista. Eu não estou dosando ou me sobrepondo a participação da Kátia, a luta dela, que é comigo desde o início. E não há nem como, porque ela tinha acabado de perder um filho. Não tem como pedir a ela para raciocinar. Não tem como. Ela foi concatenar, sabe quando? Quando, no dia, eles viajaram dia 15, dia 16 viajava o Jefferson, e dia 17 eu fui no apartamento dela. Dezembro, isso, de 16. Né? 15 viajou a Kátia com as crianças, 16 viajou o Jefferson para o Rio de Janeiro, dia 17 de dezembro eu fui até o apartamento. Ele deixou a chave na portaria, a ordem dela, do grupo da família. Eu cheguei no apartamento dela, botei a chave na porta, aquele cheiro de gás terrível. Abri a porta, os blackouts estavam fechados, o apartamento todo às escuras. Se eu ligo o interruptor da luz, só chegava a notícia no Rio de Janeiro, o apartamento explodiu com o Luciano dentro. Eu tirei a camiseta, enrolei no rosto, fui até a cortina, abri as cortinas todas, abri as portas, fui direto no equipamento do Junker, fechei, deixei aquele apartamento sair, deixei arejar o apartamento e disse para ela, Kátia, apartamento fedendo a gás. Não pode, ela mandou um print para mim. Ele dizendo, deixei os armários abertos para arejar, fechei o gás do fogão e fechei o gás do Junker. Junker é o aparelho, é o mesmo nome aí, Junker, né? Que é a central do equipamento do gás. Isso. Eu digo, não pode, cara. Olha os meus olhos, eu mandei foto, intoxicado do gás. E ela mandou o print para mim. Aí começou a dar um estalinho nela. Eu plantei a primeira semente. Eu digo, Kátia, tu confia em mim mesmo, cara? Confio, Luciano. Porque, pô, a gente com 3 meses juntos, ela me deu o cartão dela. Luciano, vai lá e fecha o negócio do apartamento. Luciano, tu acha que eu teria ter dado o meu cartão e minha senha? É claro que eu confio. Confio em mim cegamente, Kátia, confio. Digo, apaga o nosso print de conversa, apaga o nosso histórico de conversas e me manda um print. Pô, para com isso. Digo, apaga o nosso histórico de conversa e me manda um print. Eu quero ver a tela do teu telefone limpa. Ela mandou. Luciano, tu tá me assustando. Digo, não é para tu te assustar. Fica tranquila. Aproveita aí, descansa a tua cabeça, curte as crianças, fica bem, qualquer coisa me liga. Mas por que isso? Eu digo porque eu falo muita bobagem. Eu não quero que daqui a pouco alguém pegue entendeu? E acho que eu estou falando. Eu tive que inventar alguma coisa para ela. Mas ela me atendeu. Ela ia vir na metade de janeiro. Ela adiantou o voo. Dia 2 de janeiro ela aterrissou em Porto Alegre. Eu fui buscar ela no aeroporto, de 17. Eu fui buscar ela no aeroporto, levei ela para casa, digo, vou abrir o gás para tomar o teu banho e depois eu vou fechar. Tomou banho, fechou. Saímos, fomos comer o prato preferido dela, que é sushi, né? Posso só fazer um adendo? Por favor. Tem uma informação que a gente precisa falar muito. Eu acho que você vai conseguir esclarecer. Uma informação que ainda não foi falada, mas que a Kátia trouxe à tona. Quando André perdeu a vida, que ela começou a se desfazer dos objetos,
teve um pedido muito inusitado do irmão dela. Ele pediu as cuecas dele. Ela me disse que foi uma semana depois do acontecido, então a gente está falando de dezembro ainda. E ela pediu as Eu não cuecas referi, e ele. eu não referi porque a Kátia já havia dito, Não, né, mas essa isso tem que parte. ser falado pelo seguinte: como você estava acompanhando mais, o Andrei devia ter 1,45 m mais ou menos, né? 1,45 m, 1,42 m para a idade, tudo. E o Jefferson, qual a estatura dele, mais ou menos? 1,75, Hum? 1,75, 1,76. Ele é pouca coisa mais alto que eu. Eu também não sou muito grande. Tenho 1,69 m. Então ele é uma estatura mediana. O Jefferson malhava todos os dias. No depoimento dele, ele diz que ele chega em casa às 19 horas do Ministério Público e vai direto para a academia do condomínio. Jefferson malhava todos os dias. E ali disse para a irmã que as cuecas dariam nele. Eu estava junto. Me fala desse episódio especificamente, porque isso traz informações indiretas muito graves. Foi o mesmo caso do bilhete, né? Que dizia: te amo, mãe, me enterre com o Grêmio. Aí, entre parênteses, camisa. E ali um AN rasurado, Andrei. Eu estava junto nessa tarde. Foi, acho que a primeira vez que eu dei uns gritos com a Kátia, porque ela começou a entrar em choque. Porque eu acho que eu matei o Andrei, eu acabei matando o Andrei. Eu tive que dar um sacode nela, de para com isso. Né? E ele pediu. Eu tenho uma camisetinha que a Kátia me deu, do Andrei. Uma camiseta dele. Eu não pedi, ela me deu. E ele disse: as cuecas do Andrei me servem, né? De quase do mesmo tamanho. Cada vez que eu lembro disso, eu quero que tu saibas que eu já estava consciente de que alguma coisa errada estava acontecendo, Marco. Então, para mim, assistir essas coisas, a perícia já está pronta, foi suicídio, está provado que foi suicídio, desliguei o gás e eu quase explodi dentro de um apartamento, as cuecas do Andrei me servem, essa série de mentiras, eu assistindo em loco, eu acho que eu não consegui disfarçar muito bem, porque ele tentou explodir o apartamento comigo, e eu que sou nascido e criado, aqui, quem conhece Porto Alegre, nascido entre duas comunidades, aqui a gente ainda usa o termo errado, né? Vila, favela, mas termo correto, comunidade, duas comunidades que são conflagradas pela violência e por facções na zona sul de Porto Alegre. Eu nunca tive um picolé roubado por ninguém de nenhuma das comunidades. Nunca tentaram me roubar tênis, nada. Porque eu costumo dizer que eu gosto, eu quero ter a oportunidade de jantar no castelo de Buckingham, beber com todos os cálices e comer com todos os talheres, e comer um galeto assado numa cuba de máquina de lavar roupa dentro de uma comunidade, Marcos, entendeu? Eu me vanglorio, sim, de flutuar em todas essas camadas. Desculpa. E ele me pediu as coisas. Então, isso para mim, eu não devo ter conseguido disfarçar, porque em maio de 17 e em agosto de 17 eu sofri 2 atentados à bala, do lado do prédio onde mora minha mãe. Né? Numa, 2 caras dentro de um carro, e na outra, 2 elementos de uma moto que passaram atirando. Eu não devo ter conseguido disfarçar muito bem, e ele viu isso. Com certeza. Bueno, aí veio o dia 2 de janeiro. O dia 2 de janeiro foi quando a Cátia tomou banho, fomos comer um sushi. Olha só a mensagem dela entrando. Ela mal sabe que estamos. Eu disse: Cátia, eu quero te fazer uma pergunta. Ela: eu que quero te fazer uma pergunta. Por que tu pediu para eu apagar o nosso histórico? Tem a ver. Mas eu não sei como é que tu vai receber o que eu vou te perguntar. Ela parou, ficou me olhando assim com aquela carinha dela. Ela murcha assim e olha assim. Eu digo: ela faz olho de cachorro bidão. Tu acredita que o Andrei possa ter se matado, Cátia? Ela se abaixou assim e as lágrimas vieram, ela olhou. Ele matou o Andrei, né? Eu digo: matou. Ela não duvidou meio segundo do que eu falei.
E aquilo ali parece que já estava pronto para sair da boca da Kátia. Ela também sentia isso como Marconi. Só que eu acho que por algum bloqueio psíquico, físico, químico, sei lá, ela não conseguia verbalizar. Ela também já sentia isso. Era o irmão dela, né? Ela se negava, né, cara? Era o filho de ouro. O cara que era premiado em tudo que fazia, dentro da Brigada Militar. O cara que era referência. É padrinho dos 3 filhos dela. Olha, ela tem mais. Nossa, velho. Ela tem mais 3 irmãos homens. Só ele é padrinho dos 3 filhos. Complicado. É de uma dor você pensar que você perdeu seu filho e que o algoz, seu irmão, o sentimento de negação é bem direto. Não tem E como não não falar. falta um. Marconde, não falta um que acabe tentando. Ah, mas ela tem que desconfiar, tem que botar um estranho dentro de casa. Gente, era o irmão e padrinho, compadre dela. Ela ainda toma o cuidado, porque tinha uma filha que na época tinha 16 anos, 15 para 16 anos. Mas não, as meninas ficam aqui e ficam os meninos no outro quarto. Era o irmão, referência dela. Era 19 dias, Marconde. Ele não ficou um mês dentro do apartamento. 19 dias. Aí, E aí a gente começou a peregrinar. Delegacia, Instituto Geral de Perícias, o telefone do Andrés, olha, não aportou, tem que ser laudado, as fotos da cena do crime não estão prontas, o parecer do necroscópico não está pronto, delegado, já tem alguma novidade, mais alguém vai ser ouvido, e isso entra janeiro, entra fevereiro, março, abril, maio, o primeiro atentado, eu não falei para a Kátia, muita coisa acontecendo. Camila, escrivã de polícia, o laudo do telefone do Andrei. Ah, volta. Dia 3 de janeiro, fui com ela na delegacia de homicídio. Eu digo, olha, eu já tomei a liberdade, eu já fui em dezembro na delegacia de homicídio, depois como informante, porque eu já me aconselhei com 2 policiais científicos, me deram um nome na delegacia de homicídio. Isso tudo, eles estavam no Rio de Janeiro, e eu peregrinando aqui. Eu digo, vamos lá que a delegada, eu quero te apresentar para a delegada. Delegada, essa é a Kátia, mãe do Andrei, nem ela, nem eu acreditamos. Bom, a minha senhora já sabe, a senhora já tomou meu depoimento, 20 e poucos entre Natal e Ano Novo. A senhora pode, por favor, tomar termo. Um pequeno detalhe, delegada. Kátia, o que foi o telefone celular do Andrei? Disse assim, não, o telefone celular, quando ele veio depor dia 14, ele disse que a senhora dispensou o telefone e queria apreciar pela internet. Ela olhou para nós e disse, que telefone? Eu quero esse telefone em cima da minha mesa amanhã, 9 horas da manhã. Entende, Marconi? meu Deus. Então, foi muito jogo de fake news, de semânticas, de palavras jogadas ao vento para cada um captar do seu jeito, para criar um imbróglio, para criar confusão, para pelo menos que laudos fossem inconclusivos, para confundir investigação, sim. Eu não quero duvidar de uma instituição séria como a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, ao qual meu pai, meu avô, meu falecido padrinho também, todos fizeram parte, não duvido da instituição, não duvido da instituição Instituto Geral de Perícias, mas tem muita coisa errada A gente aconteceu. tem que Tá esquecer, não dando... pode esquecer, Luciano, que uma pessoa que está dentro do sistema, Oi? a gente não pode esquecer que uma pessoa que está dentro do sistema, ela sabe como manipular, ela sabe como essas instituições trabalham. Então, se você está dentro do sistema, se você conhece, você sabe como colocar uma vírgula a mais que vai dar um direcionamento diferente, uma palavra a menos, ou 2 palavras a mais. A palavra milícia, ela se popularizou, né? Ganhou grande repercussão, principalmente em razão aí no Rio de Janeiro. Você sabe, você deve conhecer melhor do que Sim. mais do que eu. Um homem tem 2 preços, tem 2 formas de ser corrompido, ou pecuniariamente ou com favores.
Se em algum momento eu te favoreci, Marconde, tu me deve. Quando eu precisar de ti, tu vai ter que me atender. Exato. Entenda o que quiser. Exato. E agora eu quero dar esse salto para tu entender que o telefone, alguns detalhes. A polícia dizia que o telefone, não, nós estamos aguardando ser laudado. Mas eu e a Kátia já tínhamos ido no IGP, pedimos o telefone contato da secretária, do supervisor do Instituto Geral de Perícias, que dizia, não tem telefone nenhum aqui. Tem um bilhete, tem um caderno para comparar a letra, tem um edredom do menino, não tem telefone nenhum aqui. Delegado, tudo bem? Podemos falar? Podemos. O telefone, pô, mas a gente já te falou que estamos precisando, estamos aguardando o laudo. É mesmo, delegado. O senhor pode chamar a delegada aqui? Sim. Estão aguardando o quê, delegada? O laudo. Muito bem. Delegado, aqui está o telefone da secretária do superintendente, do diretor, presidente do Instituto Geral de Perícias. Liga para ela. Se identificou. Não, porque nós estamos aguardando. Ah, não tem. Chama a fulana. Diz que eu quero esse telefone na minha mesa agora. Desceu a escrivã, voltou ela com o telefone dentro do saquinho. 5 meses depois. Nós esquecemos de enviar. Não bastasse isso, quando foi enviado para a perícia, o telefone já não tinha mais a consulta dos vídeos que a Kátia referiu, né? Como ter uma morte rápida, que nós localizamos esses vídeos no telefone, e que, consultados há 10 dias atrás. E tu fazia a conta de 10 dias atrás, a primeira consulta caía na quinta-feira. Quinta-feira o André estava sendo sepultado. Esses vídeos foram apagados. Acessos foram tentados... tentaram apagar... Vídeos foram apagados. E outras consultas foram apagadas. E... Nossa, é tanta coisa. Novos dados foram inseridos. Oi? Novos dados foram inseridos, como manipular arma de fogo, perder a vida sem dor. Isso. Quando foi concluído o inquérito, que foi remetido para o judiciário, o primeiro promotor olhou e disse, olha, ilustríssimo promotor disse, olha, eu não vejo como oferecer denúncia. E aí eu comecei a ter um bate-boca com esse promotor lá dentro do gabinete dele. No gabinete do lado estava a doutora Lucilena Calegari, que entrou e disse, mas o que está acontecendo? Ficou com o meu contato. No outro dia, ela pediu licença. Um abraço, doutora Lucilena Calegari. Beijo no seu coração. Que é a promotora do caso Kiss, da Boate Kiss, para que o Brasil entenda. E a Kátia referiu na entrevista dela, né, a Tina, que ela deu um abraço na Kátia, de que eu tenho convicção que teu filho não se matou. Porque aí, antes, Luciano, o que está acontecendo? Isso. E aí fiz esse derrame de informações, pegava o inquérito, mostrava para ela, ela foi na direção do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, porque, a princípio, o primeiro promotor queria arquivar. Ela pediu licença para continuar investigando. Adivinha, Marconde? Ela oficiou o arquivo judicial, que é para onde vão todas as provas que estavam no inquérito. Cadê o telefone do André, arquivo judicial? Não está aqui. Para um pouquinho. Oficia a delegacia de homicídios. Não está aqui na delegacia da minha telefone. Nós já remetemos. Ela foi pessoalmente no arquivo judicial revirar prateleiras, o Marconi. A promotora, Lúcia. Não se achava. O telefone do André ficou sumido mais um ano. E apareceu na delegacia de homicídios de novo. Tu entendes? Então, não bastou a gente ter... Neste caso, indícios de autoria e materialidade é pouco. É pouco, não. A gente precisa provar que duas instituições estão erradas. Custodiaram mal provas. Totalmente. É terrível. São 6 anos que a gente ri quando dá. Aí a gente, poxa vida, faz um churrasco, alguma coisa, ri, sabe? Conta piadas e tal, para desconversar. Mas dali a pouco tu olha para cá. Eu já estou um pouco mais embrutecido e tu vê ainda, me embarga a voz. Aí tu olha para a Kátia, ela tá chorando, do nada. A Kátia
Vai numa festa de aniversário, se senta, chora porque lembrava que o Andrei podia estar ali, que ele conhecia a pessoa e tal, entendeu? Tudo lembra, tudo liga. Não se tem descanso. Ela não tem tempo. Vou falar ela. Não tem tempo de viver o luto. Então, quando menos espera, a dor do luto eclode em qualquer local. Ela está trabalhando e precisa ir embora. Ainda que também o hospital permitiu a ela fazer o que ela mais ama, que é cuidar de crianças há 29 anos, como auxiliar de enfermagem, né? Concursado. E aí estamos agora, isso me permite, eu quero tomar o rumo já do momento atual, porque efetivamente foi isso, né? Antes de você entrar no momento atual, a gente tem que falar desse ponto, Luciano. Vamos lá. O conjunto probatório entre a perícia, entre o bilhete que foi encontrado, né, que a gente falou na entrevista da Kátia, o tipo de armamento, e principalmente, primeiro ponto, só para finalizar, só para a gente ir agora para o momento atual, o Andrei teria que saber da existência da arma ali, teria que saber como manipular e teria que saber como retirar ali, sem fazer nenhum barulho, descendo de uma cama triste, passando por outra cama, sem fazer qualquer menção. Aí ele teria que abrir uma mochila, retirar, subir novamente para uma cama que estaria no alto, isso, fazer um bilhete que não tem conexão nenhuma, num caderno que não era utilizado no conjunto à calça. São todas informações ali que vai juntando. Aí você tem informação de uma perícia, uma simulação feita por computador que não existe, um celular que foi colocado e a delegada nem sabia, as informações dadas ali para a mãe. E, desculpa, eu sei que a gente está falando de um caso gravíssimo, de um caso de muita dor para a família, mas que se você escutar de fora, parece uma coisa de uma série de Netflix. Porque são tantas coisas assim, aquelas que vai para o lado, mas aquela série de suspense, mas veja bem, não foi isso, foi aquilo outro. Aí não, agora apareceu outra prova. Aí você fica assim, não, mas peraí. Aí daqui a pouco aparece e volta. É absurdo. Uma incongruência na fase de inquérito. Havia. A Kátia e o Jefferson chegaram a bater bocas. Não, foi tu primeiro que viu, não fui eu quem viu. Quem viu o quê? A pistola na mão do Andrei. Como é que estava o Andrei? Deitado de lado, com a pistola quase escondida, agarrada no cano. Fisicamente, né? Dentro das leis da física, impossível também. Porque se ele detonou, digamos que ele tenha detonado de frente uma mãozinha do menino de 12 anos, essa pistola vai parar em qualquer lugar do quarto, menos nas mãos dele, deitado em decúbito lateral. Confere, engenheiro. Impossível. A energia mecânica e cinética não deixaria. Ele não teria força física. Vamos lá. Então, nós partimos do princípio que ele depôs na delegacia que viu a arma na mão do Andrei. Ou que a Kátia viu, digamos. Tá, eu vi que a Kátia viu a arma na mão do Andrei. Confere? Muito bem. Ao manusearmos o cadáver, abre aspas, para o laudo da cena do crime. Ao manusearmos o cadáver, localizamos sob a parte posterior do tórax a pistola Taurus 24/7, é a medida dela, 24/7.40, o calibre. Ao manusearmos o cadáver, levantaram o corpo e acharam a pistola. Já não está na mão mais. Quer dizer, os dois que estavam na cena, mais a Andressa, viram a pistola na mão do Andrei. Quando chegam os laudos do Instituto Geral de Perícias, a pistola está debaixo do corpo do Andrei. Por que não é decretada uma prisão preventiva? Ou solicitado pela autoridade policial uma prisão temporária? Ou uma preventiva? Por que não foi dado voz de prisão pelo delegado Butarelli no hall do prédio da Kátia quando ele sai de lá de dentro dizendo que o IGP já periciou pela internet? São perguntas que o operador do direito não deveria fazer, mas que uma pessoa que dedica seus 6 anos, como a Kátia, como eu faço, nos últimos 6 anos de vida, e que sou pai de um menino de 11 anos que adorava o Andrei, que via no Andrei, sabe, o menino mais velho, sabe, o menino mais velho que gostava de brincar, porque o Andrei adorava brincar com criança mais nova também. Meu filho, que hoje tem, sabe agora a questão de 1 ano ou 2, que o Andrei foi assassinado, porque agora ele tem acesso à rede social,
enfim. Porque até então o Andrei virou estrelinha, cara. O amiguinho dele virou estrelinha. Então o Luciano fala bem na pergunta isso. Como é que um delegado ouve aquilo, uma cena de crime, onde tem um adulto e uma criança, o cara dizia que a perícia estava feita e não decreta, e não dá voz de prisão para ele? Ou então, o senhor vai ser conduzido, vamos até lá, o senhor vai ter que me explicar isso aí melhor. Ou ali, informalmente, sendo mais esperto, mas por que falaram para você? O que falaram? Escuta tudo, deixa ele falar, se enrolar. Então, então a gente está nessa fase, é o momento, são úlceras e mais úlceras que nós vemos cultivando nos nossos estômagos ao longo de 6 anos, ô Marconde. Não, no momento, peço para a gente contar os detalhes entre 2017 e 2020. Tem muitos detalhes ali. Mas eu gostaria de agora, por desenrolar do tempo, eu sei que você tem alguns afazeres, eu queria chegar agora no ano de 2020. Foi o ano da reviravolta. Uhum. Você pode falar para a gente o que aconteceu em 2020? Embora a Kátia já tenha falado, você tem um outro olhar, porque você é operador do direito. Nós conseguimos a agenda com a doutora Lucilena Calegari lá em 2020. Ela nos ouviu testemunhas que procuraram a Kátia para depor em gabinete e ofereceu denúncia. Formalizou. Dr. Marcos Vinícius peleando, a gente usa uns termos muito gauchescos às vezes, me desculpa, peleando, de peleia, de luta, ombrando junto, conseguiu acompanhá-la, esclareceu alguns pontos para ela também, foi oferecida denúncia, então, lá no final de 2020. Né? Ela foi ouvida de novo em gabinete, foi quando reencontraram o telefone do Andrei, e nós, janeiro de 2021, final de janeiro de 2021, a primeira vara do júri recebe a denúncia e torna o Jefferson Olmiro Lopes Goulart réu pelo crime, né? A doutora Lúcia Helena o denunciou por estupro de vulnerável e homicídio duplamente qualificado. Num primeiro momento, a vara do júri não entendeu e acolheu e recebeu a denúncia apenas pelo homicídio duplamente qualificado, que objeto de recurso em sentido estrito ao Tribunal de Justiça. A unanimidade, os 3 desembargadores acolheram o recurso da assistência à acusação, junto com o doutor Marcos Vinícius Barros, juntamente com a doutora Lucilena Calegari, e foi aceito o recurso, foi conhecido do recurso e julgado procedente, no sentido de que o Jefferson deverá responder, e aqui eu quero fazer uma contribuição, tu bem sabes que o crime hediondo, o crime contra a vida, na vara do júri, ele é um julgamento binário, né? Tem 2 fases. Então, o Jefferson responde hoje pelo crime de estupro de vulnerável e homicídio duplamente qualificado. O que a gente busca neste primeiro momento? Se der certo, até metade do ano, de acordo com o recebimento da denúncia, né? O despacho que recebeu a denúncia são 5 laudas. Parece uma sentença de pronúncia. O que nós buscamos nesse momento agora é o que vai levar o réu, o Jefferson, ao banco dos réus no plenário do tribunal do júri. Hoje ele é réu na vara do júri. Então, nós buscamos uma sentença de pronúncia que pode ser objeto de recurso de apelação, que vai ter que ser contrarrazoado, seguramente vai apelar, para que daí sim ele se torne réu no tribunal do júri, que aí é aquele ambiente que todos veem em filmes e tal, né? Que tem os 7 jurados, o plenário e tal. Só para o pessoal entender. Na primeira parte, como o Luciano disse, existe audiência de instrução e julgamento, em que são produzidas provas, tanto de defesa quanto de acusação, e ali
o juiz ele decide se a pessoa vai para uma segunda fase, para a decisão da sociedade ou não. Nesse caso, quando há indícios, existe um termo chamado, se eu não me engano, o Luciano pode me corrigir, indúbio pro sociedade. Em caso de dúvida, a Não, sociedade. na verdade, no crime contra a vida, prevalece, né, e pode ser, seguramente vai ser a estratégia de defesa, né? É o indúbio pro réu. Na fase final, na segunda fase, né? Eu estou falando na audiência de instrução. Na audiência de instrução é um indúbio para a sociedade. Em caso de dúvida, a sociedade julgue. Aí na segunda, em caso de dúvida, o jurado absolva. Pois não. É? Pois não. Sim. É só para o pessoal entender. E nessa fase agora, que se encontra, está na audiência de instrução e julgamento, que ele pode ir, mesmo em 2020, para essa virada, para a justiça atender o pedido, teve uma testemunha que a Kátia falou, que disse que também aconteceu uma situação muito parecida com o Andrei, embora ele tenha ficado vivo, que fez a reviravolta do caso efetivamente em 2020, correto? E essas pessoas que procuraram a Kátia depois, posteriormente, a promotoria e polícia, para dar o seu testemunho, é que fizeram com que essa audiência de instrução e julgamento ocorresse efetivamente. Porque senão não tinha nada, porque só a materialidade que vocês estavam trazendo foi a promotoria, embora já fosse necessária a abertura de denúncia, ainda não era suficiente. É isso? Testemunhas trouxeram mais robustez às materialidades, né? Se não, vejamos, nós tínhamos as incongruências trazidas pela Kátia, por mim, pela Andressa, pelo Everton, a questão, os laudos, porque num dos laudos do IGP dizia, muito embora a vítima pode sim ter preenchido todos os passos para atentar contra a sua própria vida, porém, não descartamos a participação de terceiros. Né? Nós somado a isso, um trabalho brilhante de um perito aposentado do Instituto Geral de Perícias, professor de Física da Federal de Santa Maria, fez um trabalho que, nossa, nós vamos ter que reencarnar para pagar este homem, porque é um trabalho caríssimo, um trabalho de perícia. São 57 laudas com a mais moderna literatura internacional. As conclusões dele, palavras dele, ele disse, olha, isso aqui num país sério, eu acabava com a carreira dos meus colegas. Então, este laudo foi absolutamente pro bono. Querido, ele sabe que eu estou falando. Um abraço. Obrigado, doutor. Nós também agradecemos aqui. Então, nós tínhamos esse laudo, as incongruências apontadas pelo Ministério Público, né? Em verdade, as testemunhas vieram dar mais solidez e mais corpo a todo esse escopo, a todo esse cenário de indícios de autoria e de materialidade, né? Foram fundamentais, tanto quanto este laudo, para embasar os pedidos, né? Mas é claro, Marconde, quando tu coloca o teu CPF, a tua cara, diante de um magistrado, de um promotor de justiça, e diz, não, isso aconteceu comigo, foi há 30 anos atrás, ele me deu o revólver dele, pediu para eu deixar debaixo do travesseiro. Essas pessoas, não, ele fez assim, 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 eu tinha tal idade, ele passava a mão nas minhas pernas, na minha parte, e dizia para mim, olha, isso é um segredinho nosso, não pode contar para ninguém. Hoje é um pai e uma mãe de família, entende? Com filhos, com filhas. Quando tu faz isso, tu tem que olhar. E teve gente que veio falar, olha, ele tentou, ele fez isso, mas eu não quero me meter. Eu não posso, eu tenho medo. Mas essas duas pessoas em especial, a gente carrega no colo, porque tu botar a tua cara a tapa. Vou te contar um detalhe da primeira audiência, agora da segunda audiência, dia 6 de dezembro, Marconde. Veja você com que nós estamos lidando.
A primeira testemunha que foi chamada pelo Dr. Thomas, o magistrado, brilhante magistrado, ela entra, é uma das investigadoras de polícia, que pediu para não ser filmada, que ele não a visse. Pediu também. Aí, quando ela entrou, o juiz olhou para ela e disse: olha, é um pouco estranho uma policial civil dizer que não quer que o acusado assista, porque ele é um policial militar perigoso, doutor. E eu tenho medo de retaliação. Sim, mas a senhora não colocou isso no relatório? O relatório não é meu, não sou eu quem faz, doutor. Tem ideia do que nós estamos enfrentando, Marconi? Meu A polícia Deus. tem medo do acusado, cara. Tudo. Então, isso é. Desculpa, mas tá parecendo, tá desenrolando, parecendo um filme daqueles filmes de suspense e terror que você fica cada vez mais tenso. E eu escutando você dizer, não tinha ideia disso. Sinceramente, não tinha ideia da magnitude desse caso, porque começa com uma história, estamos virando outra. Aparece um garoto, aparentemente um garoto normal, retira a sua vida e fala em depressão. Aí, no desenrolar da história, já se mostra uma pessoa que pode ser um predador totalmente cruel, totalmente manipulador. Em que uma testemunha que é policial tem medo dele. Por aí tu vê. Sem contar, eu comentei isso contigo, um programa dominical de alta representatividade na mídia, passou um dia inteiro gravando com a Kátia. Chamada na sexta-feira, na grade de programação, os canais, não sei se a gente menciona ou não, o Marconde, de maior audiência no horário nobre dos domingos, né, no programa dominical, gravou o dia inteiro com a Kátia. Chamada na grade sexta-feira, chamada na grade sábado, chamada na grade do... Não perca hoje o caso do policial militar, o sobrinho, policial acusado. 5:30 da tarde, liga o diretor de jornalismo e diz: caiu a pauta. Do domingo. Como assim, fulano? Caiu a pauta. Horas para passar. Faltavam 3 horas para ir ao ar. Não, mas ordem superior. Mas por quê? Não, porque o IGP disse o contrário, que o tiro foi... que não foi por trás, como a promotora falou, que foi pela frente. Sim, mas claro que tem incongruência, que tem choque de... Mas e aí, vocês vão tirar? Nós estamos em vias de conseguir um laudo particular de um perito, assim. Não, me traz esse laudo, daí a gente bota a reportagem no ar. Eu digo, é mesmo? Tá bom. 5 meses depois ficou pronto o laudo, digo, fulano, tá aqui o laudo. Não, mas assim mesmo a direção não quer levar ao ar. Luciano, nós não vamos falar qual é o veículo, qual é o programa, questões éticas, mas é fantástico acontecer um negócio desse. Exatamente. Seria... É fantástico acontecer um negócio desse, você ter uma coisa dessa, uma pauta cair horas antes. Mas nós aqui, como por questões éticas, nós não vamos falar do programa nem a televisão. Ok. Nesse ponto agora, para a gente finalizar, tá? Quanto você acha em percentual, como operador de direito, qual a real chance do acusado e sentar realmente no banco dos réus? O que você enxerga, como operador de direito e como pessoa? Ele ser pronunciado, quais são as chances? Isso. Totais. A sentença o despacho que acolheu a denúncia da promotora já parece uma sentença de pronúncia. Tá? O magistrado não acolheu o pedido de prisão preventiva formulado agora na segunda audiência, porque ainda que por vídeo ele tem comparecido. Mas sabe da periculosidade e, claro, estendeu a todos os participantes, a todas as testemunhas, né, medida protetiva com correspondente afastamento, proibindo o acusado de entrar em contato
coisa que ele já havia feito através de uma rede social, com uma das vítimas, deixou dito para o cara, então Deus te proteja, essa testemunha que tu disseste que era uma testemunha-chave, recebeu a seguinte mensagem: Deus te proteja e proteja a tua família. Oi? Ele deixou dito, mas eu vou ter que ir lá, e tu sabe o que aconteceu no passado, eu não vou mentir. Então Deus te proteja e proteja a tua família. Tá printado, tá nos autos. Ameaça velada. Alô, senhores desembargadores, pedido vai subir em sede de recurso. Analisem com rigor da lei. É isso. Dizem com rigor da lei. Não pedimos nada além de legalidade. 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 Não estamos pedindo vingança, não estamos pedindo aqui justiçamento, nós estamos pedindo lei. Parafraseando o falecido Leonel de Moura Brizola, legalidade. Exato. Luciano, eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Eu ainda estou tentando digerir essa nossa conversa, tá? Sinceramente, estou tentando digerir porque são fatos aqui muito fortes, muito falados aqui, muito sofridos. E eu queria te agradecer, tá? Por cuidar da Kátia, tá? Desse lado, por buscar justiça. E mais uma vez falar, no começo da nossa entrevista lá, você se culpando por não ter ido aquele dia por cansaço, ou você se culpando porque não fez nos dias por achar que ele era, você traz essa culpa. Eu gostaria de falar o seguinte: não leve. Essa culpa não é sua. Essa culpa não é da Kátia. Essa culpa não é da Andrei. Não levem isso. E, principalmente pelo Andrei. Vivam felizes. Era isso que ele gostaria. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Marconde. Obrigado a toda a tua audiência. Estejam todos com Deus. Repercutam, por favor. Repercutam porque o Andrei não era só um número. O Andrei, a história do Andrei não era só um número. E se não fosse brio, a raça, a determinação da Kátia, e hoje a gente fala que nós temos uma falange de amigos, de familiares, de gente que deixa de ir ao seu trabalho para ficar em vigília na frente do Tribunal de Justiça. Gente que pernoitou, que trabalhou a noite inteira, sai de manhã e vai fazer vigília conosco na frente do Tribunal de Justiça. Muito obrigado, sintam-se todos abraçados. Muito obrigado, Marconde. Gratidão. Estejam todos com Deus. Muito obrigado. A gente vai continuando a conversar, tá bom? Okay. E é isso, gente. Final de entrevista, tivemos que dividir em canais, em partes separadas, porque, sinceramente, eu ainda estou digerindo aqui agora essas reviravoltas, esse caso tão emblemático. Caso que começou de uma forma, a polícia, agora está indo a júri, que vai a júri com certeza, de outro. Eu peço a vocês, compartilhem ao máximo essa notícia, para que a sociedade conheça a história do Andrei, e nós possamos buscar a justiça. E que essa pessoa que está acusada, comprovando sua participação, pague por isso. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã.